Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você está me assistindo, não é isso? E hoje eu tenho aqui uma mini coleção de alocásias. Uns falam alocáceas, né? Mas como é escrito com S, eu falo alocásias. Mas seja lá como você a chamam, ou como alguém a chamam, elas continuam sendo lindas, são folhagens maravilhosas. Olha aqui, olha só, que espetáculo. E hoje, gente, eu vou falar um pouco mais do que o normal, tá? Como se eu já não falasse muito, né? Mas se você tiver aí, tá nos seus afazeres domésticos, ou tá cuidando das suas plantas, tá fazendo aquela ginástica, né, para poder ficar com o corpo em forma, ou seja lá o que você estiver fazendo por aí, você pode continuar fazendo tranquilamente, tá? E fica só me ouvindo, tá bom? Fica só me escutando numa boa. E quando eu for mostrar essas maravilhas de perto, que eu vou identificá-las para vocês e tudo, aí eu falo com vocês, gente, ó, agora olha para mim. Agora olha para mim que eu vou mostrar. Mas enquanto não tiver, fique só me escutando. Tá combinado? Prepara o ouvido, tá bom? Gente, bom, as alocáceas, elas são da mesma família, aquelas que nós já vimos na semana passada, da costela de Adão, do lírio da paz, dos antúrios, como aqueles filodendros, né, que nós vimos na semana passada. Se vocês não viram, o vídeo está salvo aí, tá? Para vocês verem maravilha dos filodendros que eu tinha, que são confundidos com costela de Adão. São plantas, essas aqui, essas alocásias lindíssimas, são plantas que na maioria elas são originárias das florestas asiáticas ou australianas. E por isso elas gostam de um ambiente mais quente e úmido. Lembrando que, vou falar bem pausadamente, tá, gente? Ambiente quente não significa exposição ao sol, tá? É o ambiente que tem que ser quente. Elas suportam, assim, no mínimo, aquele solzinho muito, muito fraquinho da manhã ou da tarde, tá? A menos que elas estejam no chão, né? Aí é outra coisa e foram acostumadas ali. Mas o ideal delas é ser cultivada dentro de casa, pertinho de uma janela, recebendo bastante claridade. Uma janelona e tudo, e nada mais que 2 metros, tá? No máximo 2 metros da janela, ok? São plantas admiradas pela beleza das suas folhas, inclusive no verso das suas folhas, né? O verso das folhas também são lindíssimos, a frente e o verso. Nós vamos ver isso direitinho já já. A rega dela é moderada, só quando o solo estiver assim praticamente seco, gente. Quase seco, praticamente quase seco. Não espere secar totalmente, tá? Porque não pode ficar totalmente seco. E presta atenção na profundidade do vaso, que daqui a pouco também eu vou mostrar para vocês direitinho, tá? Porque de repente não serve agora só o dedômetro, principalmente dependendo da profundidade do vaso que ela estiver. Porque às vezes em cima assim você coloca o dedo, tá seco, mas lá no fundo do vaso, no meio do vaso, ainda tem água, ainda está molhado, está úmido. E a água demais vai apodrecer o bulbo, que elas são de bulbos, tá? Porque as batatinhas. Então a água demais vai apodrecer. Então tem que ter cuidado até com o dedômetro, ok? Elas gostam então de ambiente úmido, e se a umidade relativa do ar estiver muito baixa, gente, pode borrifar água nas folhas assim, praticamente toda manhã. De manhã, tá? Elas adoram, mas de manhã, na parte da manhã. Se a sua planta estiver com a pontinha seca, tá? Acho que aqui eu não tenho nenhuma para depois mostrar para vocês.
precisa olhar para mim não, pode continuar aí. Se elas estiverem com a ponta seca, batata, umidade do ar está baixa. Então, pode mesmo começar a borrifar água aí. Quer irritar a sua planta? Quer matar ela de raiva? Oferece para ela assim, um espaço que tenha muito vento, ou um ambiente que esteja com ventilador ligado, ou ar condicionado. Nossa, elas odeiam. Vai matar de raiva e periga até matar a sua planta e amarelar as folhas todas. Elas não gostam definitivamente de vento, ok? Os pecilos delas costumam ser muito longos, tá? E com isso, nem sempre eles costumam conseguir sustentar o peso da folha. Então, ela não costuma, às vezes, ficar totalmente ereta. E aí elas podem começar a tombar. E para resolver esse problema, um tutor ajuda tranquilamente. Vou falar também desse tutor daqui a pouquinho. Vou mostrar para vocês e vou falar como que tem que ser esse tutor, tá? Ou como ele pode ser. Daqui a pouco. Agora não. Continua aí. Continua na sua ocupação aí. Para mim tá tudo tranquilo. Só vai me escutando. Não desvia o pensamento, não. Continua aqui focado na minha voz. Substrato ideal para as alocásias é uma mistura de terra vegetal, carvão triturado. Você que é novo por aqui, não tem costume, não pode ser o carvão que foi usado na churrasqueira, tá? Aqui está cheio de gordura e de sal. Tem que ser carvão virgem, tá? Você pode pegar, inclusive, e dar umas picadinhas nele você mesmo, tá bom? Então, recapitulando: terra vegetal, carvão picado, carvão virgem picado, casca de pinos, fibra de coco, tá? A casca de pinos, a fibra de coco, para quê? Para segurar um pouco da umidade. E isso tudo em um vaso com bastante furos e uma boa camada de drenagem. Quanto mais furos, quanto melhor, mais grossa a camada de drenagem, menos água vai ficar muito tempo retida ali, ok? Adubação. Gente, essas plantas são famintas mesmo, são gulosas. Então, pode fazer uma adubação de 15 em 15 dias. Um NPK 10-10-10, né? Folhagem, geralmente a gente usa um 10-10-10, que é mais equilibrado, tá? Ou um daqueles cotes, eu costumo falar com você, osmocote, basacote, que é de liberação lenta, que dá menos trabalho pra gente, tá bom? Muita atenção ao tamanho da sua planta. Existem algumas que não vão crescer. E existem algumas que são imensas, que vão crescer muito. Então, o vaso que você vai oferecer para sua planta é muito importante para esse desenvolvimento dela. Lembro que um dia eu disse num vídeo para vocês, bebês a gente coloca em berço, adultos a gente coloca em cama, certo? Então, mesmo que a sua planta vá ficar imensa, não adianta você pegar uma mudinha dela, pequenininha, e já colocar num vaso imenso. A gente vai trocando o vaso aos poucos, de acordo com que a planta vai crescendo. Por exemplo, eu tenho uma mudinha, uma alocácia, orelha de elefante, é a maior que tem. Ela fica imensa, ela é monstruosa. Vai ser minha próxima aquisição, meu sonho de consumo. Mas se eu pegar o bebezinho dela e já colocar num vaso imenso, o que vai acontecer? Vai ficar muita água naquele substrato, porque quanto maior o vaso, maior a quantidade de substrato. Então vai ficar muita água naquele substrato ali, e o bebê não tem ainda raízes suficientes para tomar aquela água toda, para consumir aquela água toda. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Vai apodrecer a batata, por quê? É água demais. Então, aquilo que eu falei, vamos pegar a mudinha, colocar num vasinho pequeno,
ela vai desenvolvendo, a gente vai passando para um vaso maior, vai desenvolvendo, a gente vai passando sempre trocando de vasos, igual aquele filodendro que eu mostrei para vocês na semana passada. Eu comecei num potinho 6 e fui aumentando o pote gradativamente até ficar num vaso maior, e que daqui a pouco, a hora que a gente vê que já não está mais aguentando, aquela casa já está pequena, então a gente vai e põe numa casa maior, ok? E quando ela estiver com as raízes saindo pelos furos do vaso, é a hora certa. Ela está falando com você, já não está dando mais aqui, preciso de uma casa nova. Olha aí, minhas raízes já saindo do fundo do vaso. Preciso mudar de casa, ok? Não falei que eu ia falar muito hoje? Acabei? Acabei não. Vou falar mais um pouquinho. Aguenta firme aí. Ai, dá uma respirada, né? Gente, essas maravilhosas alocáceas aqui, elas costumam entrar em dormência no inverno, principalmente onde é mais frio. Então, talvez aqui as nossas, aqui no Brasil, né, até aqui em Minas Gerais mesmo, se você não me conhece, eu sou de Minas, então aqui pode ser que isso não aconteça, porque nosso inverno não é aquele inverno rigoroso, né, gente? Nosso inverno é bem quentinho, né? Mas se você está numa região muito fria, elas costumam entrar em dormência. E aí o que acontece? As folhas começam a amarelar, os pecíolos começam a ficar molengos e tudo acaba caindo. Cai folha, cai pecíolo, ela está te avisando, vou dormir. Mas isso não significa que ela morreu, ela só dormiu. Então não vá pegar o vaso e jogar fora. Ah, não, aqui acabou, ela morreu, eu vou jogar fora. Não, o bulbo dela, a batatinha dela, vai estar ali dentro da terra. Está descansando, está tirando uma soneca. E quando chegar a primavera, vai brotar novamente. Interessante, né? E o que se deve fazer no caso de isso acontecer? Sua planta entrou em dormência, está inverno, está frio, então nós vamos diminuir drasticamente a rega, drasticamente mesmo, tá? Se você molhar o sua alocácea 2, 3 vezes por semana, você vai passar a molhar uma vez, de repente uma vez a cada 10 dias, só para manter um pouco da umidade. E adubação, nem pensar. Tá dormindo? Ninguém come dormindo, né? Então não precisa adubar. E para terminar com o falatório, vamos falar de pragas. São plantas que são muito suscetíveis a ácaros e cochonilhas farinhentas. As cochonilhas farinhentas são aquelas branquinhas, tem um vídeo que eu já mostrei para vocês. Bom, no caso de ácaro, lava bem a folha, se possível. E se não for possível, a mangueira borrifa bastante água, sempre, de novo, pela manhã, tá? E as folhas sempre limpas para ajudar no processo de fotossíntese, tá? Os ácaros, eles não gostam de ambientes secos. E quando a gente molha a planta, molha as folhas, então nós conseguimos, de repente, até lavá-los. Eles estão aí, com a água eles vão embora, tá? E quanto às cochonilhas, fica sempre de olho, porque do nada, se você piscar, já está uma infestação de cochonilha. Então você fica de olho. Apareceu uma só, dá para tirar com palito e tudo. Se tiver um pouquinho mais, a gente já conhece a solução de detergente. Ok? Agora sim, agora você pode parar o que você estiver fazendo e olha para mim, por favor, eu vou mostrar para vocês essa minha coleção e vou dar ainda alguma repassada em umas pequenas dicas, ok? Eu vou começar com essa aqui, ó. Estão todas com nome, tá? Vou começar com essa aqui, olha. Essa é uma Locácia Wendt. Eu acho que ela é uma Wendt. Primeiro, ó, a poda. Olha aqui. Poda de limpeza que a gente tem que fazer sempre, ó.
as folhas secas, toda vez que tiver caindo, já estiver amarelando, a gente tira, tá? Essa aqui, chama raiz, não. Essa aqui já vai amarelar, ó. Mas eu vou esperar ela amarelar por completo. Já aproveito aqui e já falo do tutor. Olha, eu já coloquei aqui. Parece até um pouco apertado. Não pode colocar ele muito apertado, tá? E esse tutor, gente, não precisa de ser igual aquele tutor que a gente coloca na costela de Adão ou na costela de Eva, que vai grudando as raízes. Por quê? As alocásias não têm raízes aqui nos pecíolos dela. Então, ela não precisa de um lugar para apoiar a raiz. A gente coloca, então, é só mesmo para segurá-la. Então, pode ser, ó, um palito de churrasco. Pode ser, existem tutores imensos. Olha aqui, ó, esse tem 1 metro. Ó, é 1 metro. Para vasos grandes, esse aqui é ideal. Pode ser esses aqui que vem em orquídea, tá? É só mesmo para segurar a planta, para ela não ficar despencando, ok? Tá bom. Essa aqui, essa é a Alocasia amazônica. Não é da Amazonas, tá? Olha o verso. Essa folha tá abrindo, olha. Tem uns 3 ou 4 dias, você pode ver que ela está enroladinha aqui, ó. Ela está acabando de abrir. Olha que beleza o verso dela, gente. Olha, ela fica imensa. Ela estava, inclusive, com umas folhas bem grandes e, de repente, tudo sumiu. Já tem uma outra nascendo aqui, ó. E essa aqui, ó, que parece com ela, não é, porque essa aqui é menor. Essa aqui é uma Locácia bambino, muito parecida com essa, mas ela é menor. Ó, o verso da folha, olha a diferença no verso das folhas delas. Olha, muito parecida, mas não é a mesma planta, tá? O que mais que nós temos aqui? Eu tenho essa aqui, ela é aveludada, muito aveludada. Inclusive, ela é chamada de veludo negro. A gente passa a mão assim, ó. É um veludinho, é muito gostosa de pegar, que é a Locácia Black Velvet, veludo negro. Lindíssima, olha só. Também, já aqui, ó, o tutor dela tá aqui, ela não tá... Ah, sim, tinha uma folha maior aqui que caiu, por isso ela já tá aqui com o tutor. Tenho essa, que é uma Locácia Scalprum, olha a folha dela. E às vezes, gente, vocês têm que olhar bem, porque a maioria das alocácias, elas têm umas pontinhas brancas aqui, ó, umas bolinhas brancas, bem nessa nervura maior aqui, ó, que pode parecer cochonilha, mas que não é cochonilha, são glândulas de cera, tá? A maioria delas tem. Não vai confundir com cochonilha e querer tirar, tá? Tenho essa aqui, ó. Essa aqui é chamada de Alocasia longiloba. E por que o longe dela? Olha o tamanho do lóbulo dela. Olha. Olha aqui. Parece uma orelha de coelho, né? Uma orelha imensa. Olha aí. Que coisa mais linda. E tenho essa novatinha aqui, ó. Essa nem troquei de vaso ainda. É a Portei. Olha a folha dela. Olha que diferente. Toda recortada. Tem um bicho me picando aqui. Olha, toda recortada a folha dela. Essa aqui, a hora que eu trocar, ela vai merecer, ó, um tutor desse aqui. Com certeza, ela começar a despencar as folhas, é um tutor deste de 1,5 metro. Não tenha dúvida disso. Quando vocês forem molhar as alocácias, esses copinhos, essas junções que tem aqui, ó, entre um pecíolo e outro, lembrando que o pecíolo é esse pescoço comprido que ela tem aqui, ó. Esse aqui tá até firme. A gente evita jogar água aqui dentro, tá?
Então, o ideal é molhar somente o substrato, tá? Vou deixar para vocês a foto da Alocasia orelha de elefante. Olha aí, para vocês verem. Eu não vou comprar a planta está caríssima, mas eu vou comprar os bulbos, tá? E vou plantar e daqui a um tempo eu mostro para vocês, porque isso aí agora virou meu sonho de consumo, essa maravilhosa orelha de elefante. E acho que era isso. Falei muito, mas olha, vê se não valeu a pena, gente. Que coisa, que coleção maravilhosa, né? Olha aqui. Olha essa folhagem. São lindas na frente, são lindas atrás. A coloração delas atrás, muito interessante. Olha essa aqui atrás, gente, como que é bem marcada. Deixa eu ver se eu consigo virar. Olha, é bem marcada. E na frente também, olha. Olha o desenho dessa folha. Que maravilhosa. São lindas, não são? Falo a verdade. Merecemos um like. Ah, merecemos. Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí. Já compartilhou o meu vídeo? O grupo do WhatsApp, com o grupo dos amigos, o grupo dos familiares? Vão trazer o povo para florescer junto com a gente? Eu vou adorar ter cada um de vocês, dos amigos e dos familiares aqui comigo. Tá bom? Obrigada pela paciência de me escutar há tanto tempo. Um beijo imenso no coração de todos vocês. Até semana que vem.